luta, você viu? O time que mais tem partida no ano, sem a pré-temporada adequada, mas com muita raça e sede, como disse o Thiago Salazar. E o Hugo, esse grande destaque, né? Não tenha dúvida, não é novidade. O Hugo realmente tem demonstrado uma identidade com o Corinthians sem igual, muito pouco tempo de clube, é um cara identificado com o Corinthians, vive uma grande fase, deve realmente ir à Copa do Mundo e vou um pouco mais além, essa história de Hugo à Copa do Mundo apenas como terceiro goleiro, não. Acho que pelo momento dele dá para se pensar em outras situações, né? Mas é uma outra questão. Sobre o Corinthians, não esteve bem ontem na partida e não dá para exigir do Corinthians... A Portuguesa fez uma grande partida. Que ele vá bem em todas as partidas por esse calendário maluco que está vivendo. Sim. E cabe, o Alex, ao Dorival Júnior ter esse entendimento. Por isso, eu já adianto, para mim, na quarta-feira contra o Cruzeiro, eu iria com o time completamente desfigurado, né, priorizando o jogo do próximo sábado, que é muito difícil contra o Novo Horizontino, lá em Novo Horizonte, Alex. Porque se você desgastar os titulares contra o Cruzeiro, você tem a mesma situação do que aconteceu nessa semana e que o Dorival reclamou ontem na coletiva. Verdade. Ele falou que a Portuguesa ficou se preparando a semana inteira, enquanto nós, né, como Corinthians, fomos ao Paraná enfrentar o Atlético Paranaense com o time titular. Se ele colocar o time titular contra o Cruzeiro, ele vai desgastar ainda mais o time para pegar o Novo Horizontino fora de casa, que em tese é mais forte do que a Portuguesa, porque fez a melhor campanha, e não no domingo, e sim no sábado, o que é um dia menos, inclusive, de preparação. E é longe, né? Então, o desgaste é muito grande, é tudo muito difícil. Então eu tenho quase que certeza de que o Dorival Júnior vai colocar um time, se não reserva, quase todo reserva, e aquele risco calculado, né? Assim, um risco maior de descartar 3 pontos no Campeonato Brasileiro em prol de uma possibilidade maior de você chegar a mais uma final de campeonato e disputar um título. Time inteiro reserva. Eu iria eu também, eu iria. No máximo o goleiro. O Campeonato Paulista para o Corinthians, na minha opinião, ele é muito importante. O Corinthians já bateu campeão da Supercopa do Brasil. Se ganha o Paulista, Alex, né, no campo da hipótese, se ganha o Paulista, ele tem muita tranquilidade para a sequência da temporada. E mais, e transfere uma pressão enorme, é tudo no campo da hipótese, tá? Transfere uma pressão enorme para o rival Palmeiras. Você imagina, né? Imagina. Passaram São Paulo, né? Não, mas estamos no campo da hipótese. Estamos no campo da hipótese. Você está falando como se o Palmeiras tivesse passado os dois são pressionados, os dois são mesmo que o Palmeiras não passe, né? O Corinthians, 4 títulos, tudo campo da hipótese, tá? E o Palmeiras ainda brigando. Então, para o Corinthians é muito importante o Campeonato Paulista, porque ele teria um ano tranquilo. Então, não dá, o Corinthians não tem elenco para abraçar a temporada de todos os campeonatos. Sim. Então, acho que o Campeonato Paulista é muito importante, sim, para o Corinthians. Eu priorizaria o jogo contra o Novo Horizontino. E neste ano, o Campeonato Paulista passa a ser também muito importante para o Palmeiras. Ao contrário do que era 2, 3 anos atrás, em que o Paulista era só mais um campeonato perto de outros mais importantes que o Palmeiras ganhava, agora não. O Abel está pressionado. É isso. Já são 2 anos sem conquistar um título sequer. Então, o Paulistão para o Palmeiras, assim como também, para o Corinthians e também para o São Paulo, que precisa de uma reafirmação, o Paulistão virou Paulistão mesmo, não tem nada de Paulistinha, não. Se o Palmeiras se o Palmeiras não ganha o campeonato, um exemplo, e o Corinthians ganha o campeonato, a pressão do lado de lá, mas ela vai ser gigantesca, pela rivalidade, por tudo. Exatamente. É claro que o jogo é jogado, lambaria pescado, tem muita coisa para acontecer. E se o Corinthians ganhar do Palmeiras, então mas pode ser o Novo Horizontino, campeão paulista. A gente não sabe, pode. Mas a gente só está trabalhando. As máquinas, Dorival, fosse eu treinador do Corinthians, até o Hugo não jogaria. Eu também. É time totalmente reserva. Até o Dorival time totalmente reserva. Descansa o Dorival. Descansa, põe ali todo mundo dentro de uma caixinha e vai para quente e bela Novo Horizonte no final de semana. É isso, aí sim, aí vai todo mundo focado. Bom, agora é o seguinte, nós vamos fazer contato com o Alexandre Silvestre, que está lá no Parque São Jorge. Boa noite, Silvestre, boa semana para você. O goleiro Hugo foi o destaque mais uma vez na partida pelas excelentes defesas, mas também aconteceu algo extremamente absurdo. Ele sofreu ataques da torcida da Portuguesa ao sair de campo. Então, conta pra gente o que de fato aconteceu. Foram 2 torcedores da Portuguesa. O Hugo Souza, herói, ficou até mais tarde no gramado, dando entrevista. E quando ele estava deixando o campo do Canindé para descer o túnel
do time visitante que dá acesso ao vestiário ocupado pelo Corinthians no jogo de ontem. Fica bem pertinho ali da parte da arquibancada atrás do gol, de um dos gols, do gol oposto à marginal. E 2 torcedores xingaram o Hugo Souza de tudo quanto é nome, de tudo quanto é jeito. Um terceiro torcedor advertiu os outros 2, pediu parem com isso. Mas em vez de eu ficar explicando, vamos colocar o vídeo. Então, com muita atenção, vamos ver o vídeo, escutar o que os caras disseram e depois os desdobramentos eu conto pra vocês. Aí, ô seu sem dente, passa. Aí, ô sem dente, vai cortar esse cabelo aí, ó. Piolhei, seu piolhei, seu filho da O Hugo Souza, até o momento que eu tenha conhecimento, não se manifestou. A Portuguesa, depois da cena, ontem mesmo, já emitiu uma nota de solidariedade ao Hugo Souza, goleiro do Corinthians, dizendo que é totalmente contra esse tipo de atitude, que vai apurar o caso e eventualmente punir os 2 torcedores que xingaram, que ofenderam com cunho racista o Hugo Souza. Corinthians hoje na Federação Paulista, durante o Conselho Técnico, cobrou a federação também já emitiu nota dizendo que é totalmente contrária e esses torcedores devem ser punidos aparentemente tanto pela Portuguesa quanto pela Federação Paulista, e precisa ver que tipo de punição administrativa a FPF pode colocar em cima dessa história. Tá certo, Silvestre. Obrigada por todas as informações. Isso é atitudes descabidas, né? Mas, Silvestre, volta aqui, porque é o seguinte... eles querem... Vão comentar? E o desempenho do... Sobre essa notícia de cunho racista, a Portuguesa se pronunciou de forma muito rápida. Isso é importante, a gente tem que colocar um basta nesta questão. E sobre o Hugo, né? O Hugo tá focado na carreira dele, Copa do Mundo, ele deu entrevista ontem, conversou com a gente, né? Ele tá com esse pensamento e tá merecendo realmente, porque parece que nasceu no terrão, Alex. Parece que nasceu no terrão, cara. Em tão pouco tempo ele já é um ídolo, não é, Alex? Já, sem dúvida nenhuma, ele é o maior ídolo do Corinthians hoje, maior na minha opinião. E idolatria é uma questão muito subjetiva e pessoal. Cada um tem seus critérios para falar quem é ídolo e quem não é. Para mim, vendo o Corinthians e o elenco atual e de alguns anos para cá, o Hugo é o maior. Depois pode vir o Yuri Alberto, pode vir o Memphis Depay, mas assim, o Hugo e Memphis para mim não cabem na mesma frase em termos de idolatria. Não, claro. Então o Memphis foi importante quando chegou, ajudou o time a não cair, levou para a Libertadores, junto com o Hugo, com o Yuri, com outros jogadores importantes também, o Garro, mas o Hugo Souza, não só pela qualidade em campo, mas pela identidade que ele construiu com a torcida, com o clube, acho que ele já ganha o status de ídolo. Sem contar que ele decide... E essa imagem, quando ele abraça a torcida corintiana, ó, é uma imagem emblemática do Hugo. Olha que foto linda. Né? E é espontâneo, né? Não é nada forçado. É um abraço que ele dá na torcida corintiana por retribuir. Aliás, por falar em retribuir, a torcida do Corinthians agradece, mas muito, né? Pelo menos com os corintianos que eu tenho conversado, né? Agradece demais. Estão pensando até em fazer um busto, não dentro do Parque São Jorge, mas nas proximidades, a Carlos Miguel. Né? A torcida do Corinthians ama o Carlos Miguel, que deu banana pro Corinthians e vazou, e aí surgiu o Hugo da Fiel, né? Então, a torcida corintiana é muito grata. Não sente falta do Carlos Miguel, a torcida corintiana? O Carlos Miguel fez tudo certinho na visão da torcida corintiana, foi embora na hora certa, porque ele saiu e chegou esse espetacular goleiro chamado Hugo, que já é ídolo da torcida corintiana. E ele tem uma característica a mais, que para um goleiro é muito importante, até para se diferenciar de outros, que é a qualidade de pegar pênaltis, né? Ontem, por exemplo, ao todo, foram 10 pênaltis batidos contra o Hugo, ele pegou 3. 30% das cobranças de pênalti para um goleiro é um aproveitamento muito bom, né, cara? Ele é muito fera nisso. E isso vai ajudá-lo a levar para a Copa do Mundo, inclusive. É isso aí. E no